Se entendi corretamente a apresentação de hoje, quer dizer que para ser Bodhisattva temos que ter no mínimo 5 iniciações maiores, é correto? Exatamente. Por quê? Há que se distinguir Bodhisattva. O que é um Bodhisattva, né? O mestre Samael Agnose ensina que Bodhisattva é a alma humana de um mestre. Isso significa, então, que, pelo menos, temos que, em algum momento, em alguma existência anterior, nesse dia cósmico ou num dia cósmico anterior, ter realizado dentro de si esses 5 princípios, ou seja, haver cristificado até o 5º corpo, né? Ou seja, as 5 iniciações maiores. Mas não é só isso, né? Levantar 5 serpentes também é possível para aqueles que seguem o caminho espiralado da iniciação. Mas esses não são exatamente bodhisattvas de compaixão. São bodhisattvas de seus respectivos seres, sem dúvida nenhuma. Mas aqui nós estamos fazendo uma clara diferenciação entre os chamados bodhisattvas de compaixão e os bodhisattvas normais. Ou ainda, como foi dito na apresentação, né, os budas pratyeka's. Esses seres, essas pessoas, essas criaturas, eles também se dispõem a praticar uma série de disciplinas mentais ou emocionais, mas eles, como se preocupam apenas com o seu próprio desenvolvimento, o seu próprio progresso interior ou espiritual, eles não chegam a desenvolver os princípios, ou seja, os princípios do embrião áureo. Consequentemente, eles nunca, depois, na sequência, em continuidade, em vidas futuras, poderão tomar o caminho reto, a menos que voltem e iniciem um novo processo, escolhendo então desde um começo as disciplinas e o caminho iniciático da via reta. Mas isso, já dissemos em outras reuniões anteriores, que é uma escolha muito pessoal. Isso é uma escolha que o próprio pai, a própria mãe decidem pelo seu filho. E essa escolha se dá para almas mais antigas, para almas que já têm compreensão do tipo de caminho ou de avanço que querem fazer, realizar ou levar adiante, né? Então, é preciso distinguir aqui exatamente essas 2 categorias de estudantes. Aqueles que querem apenas se aperfeiçoar espiritualmente, estão apenas preocupados com o seu próprio progresso ou seus próprios avanços, e aqueles que, além de fazer isso, ainda têm consigo o ideal, o anelo, né, de servir a humanidade, servir o próximo, de se sacrificar para que outros tenham bem-aventurança, para que tenham paz, para que tenham, por exemplo, também a oportunidade de ingressar nessa senda do Cristo. Então, são as diferenciações básicas entre esses 2 caminhos. E para concluir e para resumir, então, sim, pelo menos temos que ter 5 iniciações, ou em algum momento termos realizado estas 5 iniciações para então, se estivermos caídos, retomar essa jornada, reconstruir ou refazer todos os princípios que entraram em processo de degeneração. E isso se faz, então, novamente percorrendo o caminho iniciático com o viés, ou seja, com a escolha, já desde um começo, de servir a via reta.